Olá, amados, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E nós entraremos hoje numa série especialíssima. Voltaremos depois à nossa série de identidade, mas hoje vamos fazer uma abertura especial para uma série que é a série do momento, né? Deus fala através das circunstâncias. E como estamos nesse momento aí na Guerra de Israel, a nossa série de agora vai ser Israel e o fim dos tempos. Então vamos começar essa série com um episódio muito especial para explicar toda essa questão, mas a questão verdadeira, né? A questão verdadeira histórica, verdadeira espiritual, que é Israel e Palestina. Como começou esse conflito? Qual é a origem desse conflito? E hoje eu vou ficar mesmo de entrevistadora, né? Porque temos a especialista amor nesse assunto para falar sobre Israel. E realmente é um assunto que a gente está vendo aí, olha, desde o dia 7 de outubro começou os ataques do Hamas, né, por mar, terra, e ar, todos os lugares a Israel. E Israel, depois de tantos anos, declarou guerra. E estamos aí com mais de 10 mil mortos, 25 mil feridos, e isso vai aumentando a cada dia. Então, a gente precisa entender qual é a real origem desse conflito, de forma histórica, mas qual é a origem bíblica desse conflito, de onde vem isso? Então, eu vou perguntar para a nossa especialista. Vocês, se tiverem dúvidas, podem colocar. Hoje é o primeiro episódio da nossa série e temos muita coisa para falar. Então, não esquece de curtir também o nosso canal, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse episódio. Se alguém você vê que está falando alguma besteira, não está entendendo muito bem do que está acontecendo na guerra, você compartilha esse episódio e chama essa pessoa para assistir a série com você toda quarta-feira às 20 horas. Então, já vou começar aqui perguntando, né, de fato, como que começou esse conflito entre os israelenses e os palestinos. Mas eu vou perguntar da versão histórica que a gente vê, mas principalmente da versão bíblica. Da onde vem esse conflito? Bem, nós temos que voltar na história. Mais de 3.000 anos. Na realidade, vamos lá para os primórdios do povo hebreu. Deus prometeu a Abraão, fez uma aliança, a terra de Canaã. Ali existiam vários povos pagãos, e entre esses povos pagãos, eu vou ressaltar, porque diz respeito ao que está acontecendo hoje, os filisteus. Quem lê a Bíblia vai se deparar constantemente com os filisteus e a guerra intensa que os filisteus sempre estavam levando a cabo contra Israel. Todo o tempo, mas quando Deus prometeu, não eram apenas os filisteus, ali tinha heteus, amorreus, heveus, jebuseus. Deus, quando prometeu a Abraão e disse que o seu povo, seus descendentes serão cativos em terra estranha, que ocorreu no Egito, porque não havia chegado ainda o clímax da impiedade destes povos que habitavam na região chamada Canaã. Quando chega Israel nesta região... Então, vamos só contextualizar as pessoas que não sabem da Bíblia. Vamos lá mostrar. Deus prometeu a Abraão uma terra, que era a terra de Canaã. A terra de Canaã hoje é Israel. A terra de Canaã, ela vai para além das fronteiras atuais de Israel. Ela teve a sua extensão máxima nos dias do rei Salomão, porque quando as 12 tribos se estabeleceram naquela área, no livro de Josué, você pode pegar a Bíblia, no livro de Josué, vai vir a conquista, que Deus havia prometido toda aquela região, que eram vários povos que estavam ali. Primeira coisa, deveriam declarar paz, mas viam logo a guerra. E foram conquistando, porque logo que Israel chega à proximidade, o primeiro foi encontrar Jericó. Jericó existe até o dia de hoje,
e está hoje debaixo do governo da Autoridade Palestina, porque grande parte daquilo que foi o grande Israel é hoje Jordânia, Palestina, parte da Síria. Então era uma região bem maior. Mas grandes reis se levantaram em Israel, entre eles o Reino Unido, Saul, Davi e Salomão. Salomão, conhecido por um grande sábio, que edificou aquele templo suntuosíssimo e governou toda aquela região, tinha paz com todos. Então, nesse período, ele está realmente no auge. Os filisteus, por que eu vou insistir aqui com os filisteus? Porque é o povo que habitava na região de Gaza. A Gaza existe desde os dias bíblicos. Você vai encontrar o nome de Gaza muitas vezes no Antigo Testamento. Inclusive, ainda ontem eu estava lendo Amós no capítulo 1, começando o verso 6, falando que Gaza levou, quer dizer, assolou, fez o que fez agora. Claro que a história se repete, porque eles invadiam, eles matavam, então havia uma chacina generalizada. E lá em Amós está prometendo o quê? Uma retribuição, que Deus viria. E é tão interessante, porque se você ler Amós 1, a partir do verso 6, você vai pensar, uau, é a descrição da atual guerra? Não, é porque a história se repete e o mesmo povo que estava em Gaza, mas o povo que está hoje em Gaza não é o povo, porque os filisteus que habitavam ali em Gaza eram europeus. Então eles vieram para ali eles estavam, e houve muitas guerras, o próprio Israel, sobretudo quando chegou Roma, e começou a perseguir os judeus e a expulsar os judeus, até que chegou o clímax dessa luta dos romanos, que é do ano 70 da nossa era, quando o segundo templo é derrubado, destruído, e o povo disperso, e o pior ainda, 135 da nossa era. É importante conhecer esta história para entender o hoje. Por que isso hoje? Se quem estava em Gaza não eram árabes, não eram palestinos, não. Eram quem? Eram os filisteus, um povo europeu. E onde estão eles? Não existem mais, porque foram se miscigenando como todos os povos do passado. Eles desapareceram. Quantas culturas se levantaram e desapareceram? Agora, e você, nos seus estudos, esses filisteus têm alguma origem de Ismael? Não. Vamos entender que filisteus não tem nada a ver com Ismael. De Ismael vem os árabes. É os árabes. E é aqui onde eu vou entrar na questão, porque quem são os palestinos hoje? Eu vou voltar um pouquinho na história para que vocês possam entender. Eles são descendentes de Ismael, são árabes. Nós temos muitos países árabes. E os árabes têm a mesma origem dos judeus, são descendentes de Abraão. Os árabes são descendentes de Abraão através da serva Agar. Então, e nós vamos fazer só um parênteses nessa aí, porque eu também me incluo nessa história. Ontem uma paciente estava até falando comigo, doutora, eu assisto o podcast, e aí eu estava fazendo um procedimento nela, ela virou para mim, seja forte e corajosa. Eu falei, isso mesmo. Mas muitas vezes na vida, né, e eu me incluo também nisso, você já é muito avançada nisso, mas eu me incluo nisso também, que às vezes a gente quer forçar uma situação de Deus, né? Ou às vezes a gente quer forçar uma promessa, ou às vezes a gente quer ao nosso tempo e não espera, não tem paciência para aguardar o tempo de Deus, né? Nem tem paciência, nem disciplina. Não é só aguardar em Deus, esperar em Deus é ter fé, ter a certeza e você fazer a sua parte para aguardar isso. Deus falou várias vezes com Abraão que ele seria pai de nações, né? Mas aí Sara brotou aquela sementinha na cabeça dela, né? Aquela ideia na cabeça dela de que ela facilitaria as coisas. Então deu a sua serva Agar para Abraão
falou com Abraão, por que não eu dar a minha serva a você e você ter um filho por meio dela, porque aí seria o meu filho também, né? E ela me daria esse filho, que é Ismael. Abraão topou e era Ismael. Mas Deus já tinha falado para Abraão que ele seria pai de nações através do filho dele. E Abraão muitas vezes falou, é através do meu servo que mora lá em casa, ou agora é através de Ismael. E Deus manteve-se firme na promessa, não, você será pai de nações. Então, ele falou várias vezes. Abraão teve fé, né? Creu depois que Deus insistiu com ele. E ele ainda tentou resmungar, né? Não resmungar, mas falou, não, tudo bem, através do meu servo? Não, eu disse através da sua descendência. Você dará à luz, Sara dará à luz a uma descendência. Então, assim, muitas vezes a gente, ou você que está em casa, não consegue visualizar aquilo que Deus já te mostrou, ou aquilo que tem no seu coração através de Deus. Você quer as coisas do seu jeito, e muitas vezes a gente, como ser humano, se precipita. Nisso a gente, às vezes, causa um conflito de gerações. Você no seu menor ninho, né? Eu também no meu menor, no meu convívio, quantas pessoas causam conflito no trabalho, na família, causam separações, causam problemas graves no trabalho, causam doença, causam coisas nos seus filhos que perpetuam por gerações. E assim também foi com Abraão. Porque essa atitude dele, primeira, né, de escolher, eu quero dar aquele meu jeitinho que a gente no Brasil fala, o jeitinho brasileiro, né? Ele deu um jeitinho brasileiro. Por isso que eu acho que o Brasil realmente é uma nação ovelha, porque ele deu um jeitinho brasileiro. E aí resolveu dar sua serva Agar para ter Ismael. Mas Deus se manteve firme, porque Deus é aquele que é fiel para cumprir. A gente pode não ser, a gente pode de vez em quando vacilar, mas Deus é fiel nas suas promessas. Então ele tentou dar um jeitinho, mas ele creu em seguida, porque Deus foi firme, ele creu, ele obedeceu, seguiu todos os princípios e Sara deu à luz a Isaac, né, através da palavra. Isso aí eu já vou passar para você, mas quantas vezes na nossa vida, e eu quero que você reflita aí agora em casa com seus familiares, a gente quer dar o nosso jeitinho, né? A gente não quer esperar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Então, seja você na sua vida profissional, na igreja, na família, no seu trabalho. E olha só o que estamos falando hoje. A gente está falando de um conflito de quantos anos, quantos 1000 anos, 1000 gerações. Quantas gerações tem esse conflito? Ok. Já saímos do caminho. Já temos Vamos deixar esse parênteses aqui, senão ninguém vai entender mais nada. Porque precisamos entender a questão atual. Esse aqui é um parênteses porque já que eu falei Ismael, mas só para completar aqui, para que você entenda, era costume entre os povos, era um costume, fazia parte da cultura, que quando uma mulher não tinha filhos, podia dar a sua serva, que dava a luz nos joelhos da senhora. Então o filho não era dela, era da senhora. Não foi o que aconteceu lá com Abraão, que ela foi falar da promessa, mas a origem dos árabes, porque eu estava falando dos filisteus. Os filisteus não existiam. Por que que eu estou insistindo? Porque você tem que saber de onde veio o termo Palestina, que não tem nada a ver. Palestino não é árabe. Árabe é árabe, palestino é outra história que eu preciso explicar a você para que você entenda. Então vamos lá, deixa-me retomar aqui. Então Abraão toma conta daquela terra e vem os reis, controlam tudo, é um grande povo, só que, como você voltou a Abraão, quando Sara, usando a cultura, oferece Agar, teve o filho, tudo bem, certo, mas ele já tinha 13 anos quando veio, na realidade, Isaac. Só que começou a haver ciúmes. Começou a haver ciúmes em casa, porque aí o menino já era um adolescentezinho, e evidentemente chega o irmãozinho, que é filho de Sara, e a Sara enche-se de... Na realidade, Sara começou a implicar já no começo, e a serva foi tão oprimida por Sara,
Porque de uma vez que ela ficou grávida, não sei, ela deve ter, uau, né? E Sara começou a oprimi-la e ela foi embora. E então ela tem uma visão que o anjo manda ela voltar. Então ela volta, tudo bem. Mas aí quando o menino já é desmamado, Isaac, Sara vai e diz para Abraão, manda essa serva embora. O seu filho não vai herdar. Eu poderia entrar por aqui, mas não é o nosso assunto, porque você vai ver aqui uma raiz de rejeição em Ismael. Há uma rejeição, porque a gente tem que entender que o hoje é entendido no que ocorreu ontem. E nós vamos transmitindo de geração em geração nossas taras, nosso DNA, nossas virtudes, nossos defeitos, nós vamos transmitindo. Então, se eu olho para Ismael, para o descendente de Ismael, eu vou ver uma raiz de rejeição que começa aí na gravidez de Ismael. Depois, quando criança, depois, quando adolescente, que é expulso de casa, veio o deserto, aí Deus aparece a Agar, e então ela bebe, Deus faz promessas, Deus fez promessa que abençoaria Ismael, mas há uma certa rejeição. Nós não vamos ver os descendentes de Ismael durante esse período dos reis, não. A gente não fica mais sabendo o que é que ocorre, porque os grandes problemas que enfrentamos hoje vêm depois de Maomé. Vem com a religião, vem com o islamismo. Então é uma coisa que já vai vir muito mais próximos de nós depois de Cristo. Mas o que eu quero dizer é que toda aquela terra teve judeus. Jerusalém só foi governada por judeus, nunca foi capital de nenhum reino, a despeito de muitos reinos virem um reino atrás do outro. Mas o que ocorre, e vou voltar ao que eu disse em 135, vem uma nova revolta dos judeus contra Roma. Roma está dominando, e os judeus estavam sempre em rusga, e levanta-se nesse período Bar Kokhba, que se autodeclara Messias, e vem aquela luta por anos, e foi quando Adriano, para tentar resolver para sempre o problema dos judeus, sempre lutando contra a potência dominante, neste caso era Roma, ele mudou o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina, porque ele pensou, vamos tirar o nome para ver se os judeus somem e nunca mais falam em Jerusalém, em Israel, acabou. E então, é aí onde vem Palestina. Mudou o nome para Síria Palestina, palestiniana. Você vai encontrar diferentes pronúncias, mas é a mesma coisa. Agora, por que Palestina? Síria, porque a região incluía também a Síria. Mas por causa dos filisteus. Só que os filisteus não existiam mais. Eles não existiam, mas colocou esse nome. Muito bem. E essa terra aí toda passou a ser chamada Síria Palestiniana, e vem então o domínio, porque surge o islamismo com Maomé, e Maomé lê a Bíblia, Abraão, considera inclusive para os árabes, seguindo o Islã, Abraão ofereceu, foi Ismael, e não Isaac, né? Foi Ismael que foi oferecido. E consideram os profetas, consideram Jesus profeta, mas o que é que diz Maomé? Deus entregou sua revelação aos judeus, eles a perverteram. Deus tomou dos judeus e entregou aos cristãos. Eles a perverteram, Deus tomou dos cristãos e entregou ao analfabeto, Maomé. Aí onde vem a expressão, só Alá é Deus e Maomé o seu profeta. E então o movimento de Maomé na religião tem o propósito de quê? Dominar o mundo inteiro, islamizar o mundo inteiro. Então agora, a partir de 135, 136, os judeus são expulsos. Adriano expulsa os judeus. Eles são... E aí vem domínio muçulmano, turcos, otomanos e tudo. E o número de judeus na área vai diminuindo. Aí é onde vem também a migração de árabes. Só que todo mundo que morava naquela região era chamado palestino. Por quê? Quem nasce no Brasil a gente chama brasileiro. Quem nasce na América, americano. Então, quem nascia ali
Fosse árabe, fosse judeu, fosse negro, fosse branco, era chamado palestino, ok? Porque o nome era Palestina. E vem aquele 400 anos do domínio turco e entra a Primeira Guerra Mundial. Aí acho que todo mundo aí, pelo menos aí, mesmo que não saiba a Bíblia, já sabe a história geral, Primeira Guerra Mundial. E nessa Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha vence na área. Então, ela se torna a protetora de toda aquela região palestina, que inclui Síria, que inclui toda a região palestina, grande região. E nesse tempo tinha a Liga Árabe. Então, era reconhecido como a autoridade da Palestina. Mas neste mesmo ano, há uma declaração lá que favorece a estabelecer ali, porque judeus, sempre houve judeus presentes, sempre, mas era minoria. E as cidades abandonadas. Mas aí, já quando veio um mover entre os judeus, com Theodor Herzl, em 1897, o primeiro congresso sionista, para ter uma pátria ali na terra dos seus pais. Aí também Ben-Yehuda, que vai para lá para restaurar a língua, e começa a vir judeus. Então o número de judeus vai aumentando. E como o número de judeus vai aumentando, já vai começar um conflitozinho, né? Porque judeus vão comprando terras dos árabes, e muitas vezes, onde muitos morriam de malária, de febre amarela, de tudo isso, porque eram pântanos. Mesmo assim, era aquela luta, vamos. Isso faz parte de outra história da profecia, que eu não vou entrar aqui, porque estamos apenas situando por que estamos numa situação dessas hoje. Aí a Grã-Bretanha disse, não, vamos criar aqui da Palestina uma região para árabes, outra para judeus. Aí a gente resolve o problema, não é? Então, entregaram a Síria. Agora, essa parte que hoje a Jordânia, que era chamada Transjordânia, criou uma região que se tornou independente mais tarde, que é chamada Jordânia, de árabes. 77% do território da Palestina já foi criado ali esse Estado árabe, mas não criou um para os judeus. E aí, as brigas entre os dois irmãos, entre os primos, a briga entre os primos continua, mas com fundo religioso. Com fundo religioso, porque aí em Jerusalém, o templo já não existe, no ano 70 foi destruído, e lá onde estava o templo, como os turcos dominaram a área, então os muçulmanos dominaram a área, foi ali construída uma mesquita nas ruínas, no monte mais sagrado. E então, para o islamismo, aquela mesquita é o símbolo de supremacia do Islã sobre o judaísmo. Porque não aceitam o judaísmo. Nós temos que acabar com os judeus, temos que acabar com os cristãos, porque é o Islã que tem que governar o mundo. Então, essa é uma filosofia religiosa, mais religiosa. Se olharmos para o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, não vai encontrar o nome de Jerusalém uma única vez. Só que, diz a tradição, que Maomé subiu ao céu montado num cavalo a partir daquela pedra que está no centro da mesquita. Ok? Tem uma outra mesquita lá, uma cúpula cinza escura, que é sobre as ruínas de um templo cristão. Também, qual é a mensagem? Supremacia do Islã sobre o cristianismo. Ok. Mas como as briguinhas não acabavam, aí tanto árabes quanto judeus, todos eram chamados palestinos, tanto árabes quanto judeus ficavam brigando com a Grã-Bretanha, sabotando. A Grã-Bretanha não aguentava mais lidar com esse conflito desses dois grupos dentro da Palestina. E aí vai levar o caso para quem? Para as Nações Unidas, surgem as Nações Unidas. Então vão lá, mandou delegação e tudo, e resolvem, vamos mapear aqui e vamos dividir esse pedaço de terra que sobrou e criar um Estado judeu e um Estado árabe. Aí no dia 29 de novembro de 1947,
numa reunião presidida pelo Brasil, na pessoa de Oswaldo Aranha, é decidida a partilha, chamada partilha. Fizeram um mapa, dando uma parte para os judeus e uma para os árabes, criarem um Estado, sendo que Jerusalém ficaria debaixo da administração das Nações Unidas, por causa de ser o centro religioso de cristãos, de judeus e muçulmanos. É a terceira cidade sagrada para os muçulmanos. Muito bem. Israel aceitou. Os árabes não aceitaram. Não aceitaram. Por quê? Porque eles não aceitavam a existência de um Estado judeu. O grande problema não é geográfico, não é político, é a não aceitação de um Estado judeu. Não quer existência. Existem muitos países árabes. Os judeus descendentes de Abraão por Isaac é isso aqui. Enquanto Ismael está com isso aqui. Todo aquele norte, todas aquelas regiões, todos aqueles países. Inclusive os palestinos atuais vieram de onde? São árabes. Então tem muitos estados árabes. Aí quando Israel se torna independente, no dia 14 de maio de 1948, mal terminou a declaração de independência, a guerra começa. De todos os lados Israel é cercado. Aí vem a chamada Guerra da Independência. Nessa Guerra da Independência, Israel conquista mais território do que aquilo que as Nações Unidas haviam destinado. Então, amplia o seu território. Então, está dominando a faixa de Gaza, está dominando ali parte do Egito. Enfim, mas aí, 67, nova guerra. Israel, nessa guerra da independência, ficou com uma parte. A Jordânia ficou com grande parte do território, Egito tinha outro, e Israel tinha outro, tudo bem. Na Guerra dos 6 Dias, de 1967, vieram as frentes todas contra Israel, a Jordânia não, e Israel disse para a Jordânia, e a Jordânia tinha o domínio da cidade velha, de Jerusalém, porque na Guerra da Independência, a Jordânia ficou com Jerusalém, cidade antiga. Ficou na realidade. Gaza, a atual Gaza, estava com o Egito. Entende? E Israel disse para a Jordânia, não entre na guerra, porque Israel já estava com várias frentes. E nessa guerra foi extraordinária, que ela só durou 6 dias. Israel destruiu a força aérea egípcia ainda no solo. Mas Nasser mentia, dizendo que estava ganhando, ia para a rádio dizendo que estava ganhando. Então a Jordânia, pensando que era verdade, entrou na guerra. E o que ocorre? Israel vence, toma Jerusalém, toma os Montes Golãs, lá do lado da Síria, toma toda aquela região lá do Sinai do Egito. Ele triplica o seu território. Na Guerra dos 6 Dias, triplica o seu território. E aí, depois aqui vai vir, eu não vou entrar aí não, porque o tempo não dá, mas só para você entender que até esse período da Guerra dos 6 Dias, não existe um Hamas, não existe uma faixa de Gaza dominada, não existe palestinos como uma nação, como um povo, não. Tem árabes ali que vão e tal. Depois vem a Guerra do Yom Kippur em 1973, que é uma guerra de surpresa, quando o povo está todo de jejum. E é só depois disso, fica para um próximo talvez, que vão surgir os movimentos de libertação, a Organização para a Libertação da Palestina, com Yasser Arafat. E é briga, tem briga, aí entra os acordos de Oslo. Israel mesmo começa a prometer paz, da terra por paz. Egito aceitou. Então, Israel devolveu para o Egito todo o Sinai, mas o Egito não quis Gaza de volta, ok? O Egito não quis Gaza de volta, então Gaza continuou sob a autoridade judaica. Inclusive tinha judeus lá e tudo. Mais tarde, nesse processo de paz, Israel querendo ampliar,
resolveu unilateralmente retirar todos os judeus de Gaza, pensando que ia melhorar a situação, porque aí fez um acordo com ele pela Organização da Libertação da Palestina. Mas Yasser Arafat morreu, então vem o que está até hoje, Abbas, no domínio, faz eleições e ocorreu algo. Que foi que ocorreu? Esse grupo Hamas, que surgiu então, da Irmandade Muçulmana, deu um golpe interno, matou gente, foi um horror. E então hoje tem dois grupos, Hamas, Palestina. Então, Hamas domina toda a faixa de Gaza, enquanto o restante, a Cisjordânia e tudo, é dominada pelos palestinos. Então, na realidade, hoje existem duas Palestinas, uma do Hamas e a outra. E quem está na briga hoje não é a autoridade palestina. Israel mantém acordo de cooperação econômico, militar e tudo. Inclusive, o presidente chegou a dizer, o Hamas não representa o povo palestino. Então, o grupo que hoje entrou no dia 7 de outubro, ele é muito radical, não aceita a existência do Estado de Israel, como, inclusive, numa das minhas lives aí, eu li uma palavra do líder deles, mostrando que o alvo deles é o mundo inteiro estar debaixo do Islã, acabar com o judeu, acabar com o cristão e o mundo inteiro estar ali. Então, eles não raciocinam, eles não querem existência. Então, para eles, matar um bocado de gente é ganhar virgens no paraíso. Então, há uma questão religiosa por trás de tudo isso. Mas, enfim, eu sei que eu dei um pulo aqui na história de 3.000 anos, mas, pelo menos, só para dizer a você, o que existe hoje não é o que a mídia diz, não tem nada a ver, Israel não tomou terra de ninguém. Na realidade, Israel é originário dali, não se pode dizer que os palestinos estavam ali há milhares de anos, porque não é verdade, a história não suporta isso, as coisas vêm muito aqui depois do Império Romano e da expulsão dos judeus, e desde que o povo começa a retornar, e desde que passa para o domínio da Grã-Bretanha, nós estamos com estas lutas e a não aceitação do Estado de Israel. Aí você vai perguntar, talvez a pergunta, e eu vou encerrar aqui, porque pergunta, e por que não chega a um acordo de 2 estados? Porque os palestinos querem que Jerusalém seja a capital deste Estado. E Israel não aceita, porque para Israel, Jerusalém é a capital do Estado de Israel por mais de 3.000 anos. Nunca foi governado, nunca foi capital de nenhum dos impérios que dominou a região. Foi conquistada por Davi, a cidade de Davi. Ali está o templo. E em 1980, houve um decreto no parlamento de Israel, Knesset, de que Jerusalém é a eterna e indivisível capital do Estado de Israel. Então, queridos, eu sei que este é um assunto que você está dizendo, no que eu posso ser edificado? Pode sim. Deus tem um plano para você, você faz parte da história, você está vivo hoje, e eu vou dizer o que Deus diz, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus atalaias, que de noite e de dia não se calarão. Vós que sois seus servos, e fazeis lembrar do Senhor, das suas promessas, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que Deus estabeleça Jerusalém por objeto de louvor na terra. Por quê? Porque essa guerra espiritual, em Jerusalém Jesus morreu, para Jerusalém ele voltará, a partir de Jerusalém governará toda a terra. E o regresso de Cristo, o reino milenário, está intimamente ligado à restauração de Israel. E o motivo de, nestes últimos tempos, Deus trazer de volta o povo para Israel é porque está marcando o encontro para levar o povo a uma experiência de arrependimento e plena redenção antes que Cristo volte. Maravilhoso, maravilhoso. Então, esse foi o nosso primeiro episódio. Se você conhece alguém que tem uma visão errada, uma visão que não era essa visão sobre Israel, sobre essa guerra, compartilhe esse episódio e não perca os próximos episódios dessa série, porque esse é um assunto que nós temos muito para falar e para edificar também a sua vida. Então, até o próximo episódio.